Panorama CBN. Os destaques do Panorama CBN de hoje. Polícia Federal realiza nova fase da operação que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro deste ano. Mandados foram cumpridos em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Goiás e Sergipe. Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defende que é preciso ter boa vontade com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e elogia a condução econômica de Fernando Haddad. Mais de uma semana após terremotos na Turquia e na Síria, o número de mortos passa de 41 mil, mas pessoas com vida ainda são encontradas sob os escombros. CBF aprova punição mais rígida para casos de racismo no futebol. Equipes poderão ser multadas, perder o mando de campo e até perder pontos na tabela do Brasileirão. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à edição da noite do Panorama CBN desta terça-feira. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2023. Eu sou Bárbara Falcão e vou te contar, como sempre, em menos de meia hora, as principais notícias, os principais fatos de hoje. Vamos juntos? Panorama CBN. A Polícia Federal deflagrou hoje mais uma fase, a sexta fase da Operação Lesa Pátria, que mira os responsáveis pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Dessa vez, foram emitidos 8 mandados de prisão preventiva, além de 13 de busca e apreensão. As ordens foram expedidas pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é o relator das investigações na Corte. Os alvos da operação foram localizados em 5 estados: Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. Um dos presos é o bolsonarista Luciano Oliveira dos Santos, conhecido como Popó Bolsonaro. Ele aparece em vídeos nas redes sociais no dia da invasão em Brasília, incentivando e convocando apoiadores do ex-presidente Bolsonaro para participar da destruição. O povo tomou! Tem que ser desse jeito! Bora, gente! Tomando experimentar de pé, bora! Esses vagabundos covardes! Ô, gente, vem! Luciano está preso na Papuda desde o dia da invasão das sedes aos poderes, mas agentes da PF foram a um endereço dele em Sergipe. Em São Paulo, um dos mandados foi cumprido em Indaiatuba. O alvo teve o passaporte recolhido pelos agentes. Já em Goiás, houve a prisão de um vereador de Inhumas, na região metropolitana de Goiânia. José Rui foi preso em casa. Ele também aparece em vídeos na marquise do Congresso Nacional. Houve também a prisão de um professor aposentado da Universidade Federal de Ouro Preto. O nome dele é Clésio Ferreira e ele postou imagens nas redes sociais no dia do atentado terrorista, mostrando a concentração dos atos golpistas. Além de professor aposentado, Clésio concorreu às eleições de 2020 para a Prefeitura de Ouro Preto, mas saiu derrotado. A Polícia Federal afirma que os crimes investigados nesta fase são abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição de bens. Por enquanto, não temos ainda uma CPI a nível nacional para investigar os atos antidemocráticos, mas já tem uma CPI rolando na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Na primeira reunião, realizada hoje, deputados distritais aprovaram a convocação de 9 pessoas para serem ouvidas. Entre elas está o ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Os parlamentares ainda aprovaram a quebra dos sigilos bancários, fiscal e telemático de Torres e também de Antônio Cláudio Alves, que foi filmado destruindo o relógio de Dom João VI que estava no Palácio do Planalto. O primeiro a ser ouvido na CPI será o ex-secretário executivo da SSP do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira. Ele deve depor no dia 2 de março. O ex-número 2 da pasta era o responsável pela segurança no DF, já que Anderson Torres não estava no Brasil, estava fora do país no dia 8 de janeiro. Em um áudio enviado ao governador afastado Ibanez Rocha no dia dos atos golpistas, o delegado Fernando afirmou que as manifestações estavam sob controle. Imagina se não tivessem, né? E aí, nessa primeira reunião da CPI, os deputados acertaram principalmente o calendário dos trabalhos.
O presidente da CPI, o deputado Chico Vigilante, disse que existia a vontade de ouvir o governador afastado do DF, o Ibanez Rocha, mas que isso não será possível diante da separação dos poderes. Gostaria muito de poder convocá-lo até para que ele explicasse aquela posição que ele teve com relação à ministra Rosa Weber, né? Mas, infelizmente, a Câmara não tem poder para convocar o governador. Isso é a separação dos poderes, que será cumprida de maneira muito séria aqui pela Câmara Legislativa. E agora a gente volta ao assunto que não sai do noticiário. Eu sei que você já está sedento e sedenta pelas novidades de hoje, pois eu te conto. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou hoje de um evento do Banco BTG Pactual. E ele repetiu aquele tom conciliador da entrevista de ontem no Roda Viva. A Bianca Santos falou sobre isso hoje com todos os detalhes. Hoje, o Roberto Campos Neto disse que é justo questionar os juros altos e que é importante ter alguém do governo que faça esse papel, porque isso faz parte do jogo, isso faz parte do equilíbrio natural. Foi uma resposta às críticas, principalmente do presidente Lula, em relação à taxa Selic. Roberto Santos Neto disse que o debate é legítimo e que também é trabalho do Banco Central melhorar a comunicação e fazer isso de forma mais didática. Em uma tentativa de apaziguar a relação com o presidente, Campos Neto elogiou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e num recado ao mercado disse que o investidor é um pouco afoito. Agora, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de boa vontade, né? O investidor é muito apressado, é muito afoito, né? Acho que a gente precisa ter um pouco mais de boa vontade com o governo, né? 45 dias é pouco tempo. Acho que tem tido uma boa vontade enorme do ministro Haddad de falar, olha, nós temos aqui um princípio de seguir um plano fiscal com disciplina. A Bianca Santos falou sobre isso mais cedo, mas eu te lembro também que essa declaração foi dada justamente em uma semana em que o Conselho Monetário Nacional pode revisar as metas de inflação, que é o que defende aí o presidente Lula. Para esse ano, a meta é de 3,25%, com teto de 4,75%, mas economistas preveem que a inflação feche o ano acima dos 5%, ou seja, fora desse intervalo. Para tentar controlar a inflação, o Banco Central tem mantido a taxa de juros lá em cima e, por isso, há a pressão de Lula para elevar as metas desse ano. E esse assunto foi tema, inclusive, de uma reunião entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça-feira. De volta às falas de Campos Neto desta terça-feira, ele tem dito que não vai propor a revisão da meta da inflação e que quem decide, no final das contas, é o governo, que tem maioria no colegiado. E aí, no evento de hoje, ele disse que é preciso respeitar as regras do jogo, respeitar as instituições e não fazer experimentos. É bom pensar fora da caixa, eu acho que o debate é sempre importante, mas eu acho que no Brasil a gente não está agora num período onde seria bom experimentar. Eu acho que a gente já tem um sistema de metas que funciona bem no mundo, é importante jogar com as regras do jogo, né? A regra do jogo é clara, quem determina a meta não é o Banco Central. Quanto mais fortes são as instituições, mais esse debate ele pode ser intenso sem afetar preços de mercado, sem afetar a expectativa. Se a meta de inflação for elevada, a expectativa do governo é de que o Banco Central volte a reduzir os juros, já que a meta será cumprida mais facilmente. Mas nem tudo são flores. Integrantes da equipe econômica dizem que isso pode não surtir efeito no curto prazo. Para rever a meta desse ano, é necessário um decreto presidencial autorizando o ministro da Fazenda a propor o novo número. E ainda nessa novela, horas depois dessas declarações de Campos Neto que você ouviu, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, cobrou explicações sobre o risco fiscal e o juro real. Ela comentou em uma rede social que ainda falta explicar o básico. E antes de mudar a pauta, uma última informação sobre esse assunto. Hoje nós tivemos alguns protestos de sindicatos contra a atuação do Banco Central. Houve registros de manifestações em frente a prédios do banco em metrópoles como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Os atos realizados em capitais pediram o corte da taxa básica de juros, a Selic, contestaram a autonomia do Banco Central e chegaram a cobrar a saída do presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Esses protestos foram convocados por sindicatos de bancários. E ontem nós falamos aqui sobre a reforma tributária, que é o principal foco de articulação do governo no Congresso nesse primeiro semestre, e hoje tem mais novidade. O Jornal da CBN conversou com o coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, do PT.
Ele disse que a criação do imposto de valor agregado vai reduzir a carga aos consumidores e que também será possível diferenciar o pagamento para os contribuintes com menor poder econômico. Ou uma tarifa, uma alíquota diferenciada, ou então o que está previsto na PEC 45, que é a devolução desses tributos ao seu pagador, aqueles de menor poder econômico, até 2 salários mínimos, ou os que estão no CAD único, cadastro único. Hoje, com o avanço da tecnologia, é possível devolver imediatamente, né? Pagou, devolve, para aqueles que tiver menor poder econômico, por exemplo, em cashback, automaticamente. Reginaldo Lopes ainda afirmou que existe um sentimento no Congresso de que o modelo tributário brasileiro está esgotado e precisa de uma modernização. Ele disse, no entanto, que o colegiado vai precisar ter capacidade política para sanar todas as dúvidas e inquietações. O setor produtivo quer pagar menos, o Estado às vezes quer arrecadar mais, né? Então a União tem que manter pelo menos neutralidade na arrecadação. Então, nesse sentido, nós vamos ter que ter muita capacidade de ter um texto que possa dar esse conforto inicial, né? E, ao mesmo tempo, essa pactuação a favor de um grande projeto de país que passa, sim, por essa modernização do seu sistema tributário. Agora é aguardar, né, para ver se essa reforma sai ou não esse ano, quem sabe até no primeiro semestre, como espera o governo, mas a entrevista completa com o deputado Reginaldo Lopes está disponível no site da CBN, fique à vontade para conferir. E hoje tivemos mais uma operação contra o garimpo ilegal na terra Yanomami. Dessa vez, a Polícia Federal cumpriu 13 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma quadrilha envolvida na compra de ouro do garimpo ilegal. Essa quadrilha, segundo os investigadores, movimentou pelo menos 422 milhões de reais em 5 anos. As investigações começaram em 2019, quando a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 4 milhões de reais em espécie em um veículo no município de Cáceres, no Mato Grosso. O inquérito de hoje mira empresários, advogados e inclusive um servidor da Prefeitura de Boa Vista. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiás, São Paulo e Roraima. Diamantes foram apreendidos na casa de um dos investigados. Uma das empresas suspeitas de participar do esquema já esteve envolvida em uma ação da Polícia Federal que apreendeu 111 quilos de ouro em um avião em Goiânia. A Polícia Federal aponta que o dinheiro usado para comprar o ouro era transportado do Sudeste e do Centro-Oeste até Boa Vista, principalmente por via terrestre, em viagens que levavam aí mais de uma semana. Já o ouro era retirado de Roraima por aviões. Segundo a investigação, a quadrilha contava com a colaboração de um funcionário de uma companhia aérea que não teve o nome divulgado. E agora eu trago para você as atualizações sobre o terremoto na Síria e na Turquia. Ontem ainda eu falava aqui o quanto era surpreendente encontrar pessoas com vida uma semana após o terremoto, mas isso felizmente continua acontecendo ainda hoje. Pelo menos 7 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros na Turquia apenas hoje, depois aí desse terremoto. A última resgatada foi uma mulher com idade ainda não revelada que ficou 205 horas embaixo dos escombros de um prédio em Hatay, na região sul do país. O número de mortes, infelizmente, já ultrapassou 41 mil, somando aí os números de Turquia e da Síria. O último balanço aponta para 41.232 mortos. Apenas na Turquia, o número de vítimas já passa de 35 mil. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse hoje que os tremores foram tão grandes quanto bombas atômicas. Ele também disse que centenas de milhares de prédios estavam inabitáveis no sul da Turquia, justificando que qualquer país enfrentaria os problemas que eles estão enfrentando. O ministro da Urbanização da Turquia, Murat Kurum, informou que 42 mil edifícios desabaram. Eles precisam de demolição ou foram gravemente danificados em 10 cidades. A justiça turca iniciou processos judiciais contra 130 pessoas que supostamente participaram de incorporações de imóveis que foram construídos com má qualidade e também de forma ilegal. A ONU informou que quase 9 milhões de pessoas na Síria foram afetadas pelo terremoto e lançou um apelo de 397 milhões de dólares para ajudar as vítimas no país.
Em um comunicado, o chefe da entidade, Antônio Guterres, disse que o dinheiro é necessário para responder às necessidades humanitárias mais urgentes nos próximos 3 meses. A informação da Al Jazeera é de que os primeiros 10 caminhões da Organização Internacional para Migração com Assistência Humanitária atravessaram a passagem de Bab al-Salam da Turquia para a Síria. A passagem marcou a primeira vez que um comboio da ONU usou a travessia para entregar ajuda desde o fechamento em 2020. A gente lembra também que a OMS descreve o terremoto na Turquia e na Síria como o pior desastre natural em um século. Mais de 7 milhões de crianças foram afetadas nos 2 países. O relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância informou ainda que muitas famílias perderam as casas e agora estão vivendo em abrigos temporários, muitas vezes em condições de congelamento e com neve e chuva, aumentando o sofrimento. O acesso à água potável e ao saneamento básico também são preocupações da entidade. Bom, eu sei que é difícil, ver um lado positivo em tudo isso, mas tem aqui uma notícia que eu acho que tem uma coisa de positiva, que é que uma cadelinha brasileira enviada para a Turquia para buscar vítimas do terremoto, a cadela Casey, uma pastora alemã de 7 anos, desde que ela chegou lá na semana passada, ela já ajudou as equipes dos bombeiros do Espírito Santo a encontrar pelo menos 4 pessoas com vida. E aí um exemplo que eles dão para ilustrar a importância do trabalho desses cães no resgate é de uma equipe que chegou da Suíça com 10 pessoas e 6 cães treinados. E aí desde semana passada eles já encontraram 39 pessoas vivas sob os escombros. Se fosse uma pessoa já estava valendo, mas 39 é um número considerável, então é aí uma curiosidade de todo esse trabalho de resgate que a gente vem acompanhando de perto aqui no Panorama. Vamos falar agora de eleições presidenciais americanas. Elas estão previstas para o ano que vem, mas a movimentação já começou. A ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, anunciou que vai disputar a indicação do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos. Ela vai enfrentar ninguém menos que o ex-presidente Donald Trump, que em 2017 a nomeou embaixadora do país na ONU. Ela vai apresentar seus planos de campanha em um discurso na Carolina do Sul, previsto para amanhã. Com o anúncio, a Haley se torna a primeira rival direta de Trump em um campo republicano, que deve ser preenchido ainda nas próximas semanas e nos próximos meses por candidatos. À frente de todos os candidatos está o atual governador da Flórida, o Ron DeSantis. Ele ainda não oficializou a sua candidatura. E aí, segundo uma pesquisa divulgada hoje, o ex-presidente Trump lidera a corrida republicana com 43% dos votos, seguido por DeSantis com 31% e Haley com apenas 4%. Essa pesquisa foi feita pela Ipsos para a Reuters e foi realizada entre os dias 6 e 11 de fevereiro. Que é uma notícia boa agora, voltada para a sustentabilidade, para o meio ambiente. O Parlamento Europeu aprovou um projeto que proíbe a venda de automóveis com motores a gasolina e a diesel a partir de 2035. O texto prevê a redução a 0 das emissões de CO2 de veículos e caminhonetes novos na Europa e também atinge a produção de carros híbridos, aqueles que são movidos a combustível e eletricidade. Agora, o Conselho Europeu, que representa os países do bloco, vai ter que aprovar formalmente o projeto para que ele possa entrar em vigor. O transporte em rodovias é um dos setores mais intensivos em carbono da União Europeia, sendo responsável por cerca de 1/5 das emissões. E esse novo acordo, vale lembrar, ele tem implicações mundiais, inclusive, porque a União Europeia é o maior bloco comercial do mundo e costuma estabelecer padrões internacionais. Além disso, abriga alguns dos maiores fabricantes de automóveis, como Volkswagen e Mercedes. Na ponta da linha, essa nova regra representa o fim das vendas de veículos novos com motores a gasolina e diesel a partir da aprovação, assim como também dos veículos híbridos. Esse texto, que é mais uma ofensiva do continente para conter as mudanças climáticas e atingir uma meta ambiciosa de redução nas emissões de carbono de 55% até 2030. Vamos ver se essa moda pega e, quem sabe, chega aqui ao Brasil. A CBF anunciou hoje que vai punir os clubes por casos de racismo em todas as competições nacionais.
As equipes poderão ser multadas, perder o mando de campo e até ter partidas com os portões fechados. Essa definição aconteceu após uma mudança no Regulamento Geral das Competições. As punições já serão aplicadas a partir desse ano. A decisão foi anunciada hoje durante o Conselho Técnico na sede da CBF. A direção da entidade decidiu não colocar esse caso em votação. O texto será publicado no Regulamento Geral de Competições de 2023 ainda hoje. Ficou decidido, por exemplo, que no primeiro caso de racismo, o clube vai ser punido com multa, em um valor que ainda vai ser divulgado. No segundo caso de racismo, o clube vai perder o mando de campo ou jogar com portões fechados. E aí, no terceiro caso, ele pode perder os pontos. A proposta da perda de pontos partiu do presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. Essa proposta que surgiu em agosto de 2022 durante um seminário na sede da entidade. Ele explicou que acha a punição esportiva importante para a conscientização de todos os envolvidos no futebol, inclusive e principalmente os torcedores, né? E a última notícia do dia também é uma operação, dessa vez ligada ao futebol. A gente começou o panorama de hoje falando de operação e a gente termina também falando de operação. O Ministério Público de Goiás fez uma operação nesta terça-feira para investigar um grupo especializado em fraudar resultados de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. O objetivo era influenciar apostas esportivas de altos valores. Segundo o Ministério Público, existem indícios de que o grupo atuou em pelo menos 3 jogos da Série B no final de 2022. Entre eles estão esses jogos Vila Nova Sport, Criciúma e Tombense e Sampaio Correia e Londrina, todos pela rodada final da competição. Os investigados teriam movimentado mais de R$600 mil. A investigação apontou que o grupo convencia atletas a manipular resultados nas partidas por meio de ações, como fazer um pênalti, por exemplo, no primeiro tempo dos jogos, entre outras táticas. Em troca, esses jogadores receberiam parte dos prêmios de apostas feitas. A estimativa é de que cada envolvido tenha recebido cerca de R$150 mil por aposta. A assessoria de imprensa da CBF afirmou ao Globo Esporte que a entidade se esforça para garantir a lisura nos resultados e também que apoia qualquer investigação. Com essa notícia, a gente finaliza a edição de hoje do Panorama CBN, edição da noite. Amanhã de manhã tem mais com a Bianca Santos. A sonorização dessa edição foi do Adriano Bernardino. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Fique à vontade para mandar a sua mensagem com sugestão, crítica, elogio. O meu e-mail é o barbara.falcão@cbn.com.br e você também me encontra nas redes sociais, no @bmfalcão no Instagram ou @bmfalcão_ no Twitter. Um grande abraço e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.